Salve, salve, povo da luz! Muito bem-vindos ao programa A Lógica da Vida. Aqui quem fala é Gisela Campilha. É um grande prazer estar aqui com você na Vibe Mundial FM. E tô com uma convidada mais do que querida aqui comigo, a Genevieve Cruvinel, que estuda comigo no Wagner Borges, que é escritora, que é palestrante, que é terapeuta holística e também trabalha, gente, com terapia de vidas passadas. Tudo bom, Jenny? Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês a primeira vez. E colegas de sala agora. É verdade. Prazer, gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui. Ah, que bom. Gente, terapia de vidas passadas é um assunto muito interessante, né? Eu acho que a gente precisa explorar um pouco mais esse assunto. Então, eu quis convidar a Jenny, que ela domina esse assunto. Quanto tempo já que você está fazendo essas análises, esse atendimento com TVP? Bom, eu comecei a minha experiência com terapias de vidas passadas fazendo as minhas próprias experiências. Eu acho que esse é o melhor caminho do aprendizado, quando a gente faz a nossa própria trajetória de autoconhecimento. Faz 15 anos. Então, as primeiras regressões, eu fiz as minhas próprias regressões. Há 15 anos eu iniciei essa jornada, que é o registro que deu início aí a minha busca, a minha procura de estudo nesse caminho. E atendimento clínico eu faço há vai fazer agora 2 anos. Eu já atendi, acho que pelo menos umas 600, 700 regressões. Puxa, que legal. Já ajudou muita gente, né? Sim. E isso, Jenny, eu acho muito importante, né? O que acontece? Você está me dizendo que você vivenciou o que você faz, né? Porque isso traz toda uma veracidade para o trabalho. Né? Não adianta a gente saber as coisas de uma forma teórica e não ter vivenciado. O que valida o conhecimento é a vivência que a gente tem com aquilo. E isso traz uma segurança, um domínio que é muito importante, especialmente, né, quando a gente está falando de acessar uma vida passada, né? E você atende junto com o Jefferson, né? O Jefferson, que é do Sol do Everest, que é um amigo meu há mais de 20 anos, querido. Jeff, um beijão para você, se você estiver nos escutando, né? Como é que vocês fazem esse trabalho em conjunto? É bem interessante, né? Porque existem diversas técnicas de regressão. Então, a gente vai ter aí várias vertentes, mas em resumo, a gente pode fazer a regressão de vidas passadas pela hipnose, por técnicas meditativas, né? Que induzem esse estado de consciência. Mas o método mais seguro, que eu, inclusive, observei na minha própria prática, é através da PR, que é a psicoterapia reencarnacionista, que é a ferramenta canalizada pelo Dr. Mauro Kiwid, e essa ferramenta que a gente utiliza. Então, precisa de uma pessoa que esteja conduzindo a sessão, que vai ali só faz aquele encaminhamento, aquela orientação da sessão, e uma pessoa para fazer a captação psíquica. No caso, eu faço a captação psíquica de todas as regressões. Ou seja, eu entro num processo mediúnico e vivencio ali a vida e o intervidas, que é esse que é o mais interessante. Dentro do processo da psicoterapia reencarnacionista, a gente não vê só a historinha da vida. A gente vê todas as questões de planejamento encarnatório, como foi aquela existência, o que foi de aproveitamento ou não, e o processo do intervidas, que é um estado ótimo, onde os mentores vão trazer para a pessoa que está sendo atendida a consciência do porquê que ela está vivenciando aquilo que ela está vivenciando hoje. E é bem importante essa ferramenta, e fica muito mais completa quando uma pessoa faz a captação psíquica, porque é um médium preparado. Sim. Quando é a própria pessoa que regride, ela vai bloquear o acesso a coisas que ela ainda não está pronta para conseguir ou que ver. São coisas que vão causar uma dor muito grande, às vezes, né? Nem só, por exemplo, pode ser um tabu, né? Por Sim. exemplo, hoje ela tem uma crença religiosa, ela não vai acessar uma vida onde ela teve uma vida, por exemplo, na magia. Tá. Ela vai bloquear. Ela vai bloquear. Então, quando a gente faz, quando a captação psíquica é feita por um profissional, a gente não tem esse bloqueio. A gente vai fazer a captação de toda aquela existência, de todos os pormenores. Fica um trabalho mais completo. Sim, e o cuidado de os mentores espirituais estarem participando desse processo de condução traz todo um diferencial. Por quê? Porque uma vez que tem um mentor que é especializado, que trabalha, né, com eles que estão fazendo a TVP, e o mentor da pessoa, né, que é o paciente, o que acontece? Existe esse cuidado para não estar acessando o que não deve ser lembrado, o que não vai ser produtivo, acrescentar, né? Não vai ser produtivo.
ter aquela lembrança, né? Porque, afinal de contas, a gente tem o véu do esquecimento, não é por acaso. Sim. Senão a gente lembraria espontaneamente de todas as vidas passadas. O véu do esquecimento, ele existe exatamente porque tem alguns conteúdos que a gente não deve se lembrar, porque aquilo não vai ser saudável para a gente, podemos entrar num desequilíbrio, né? Então, esse cuidado de ter os mentores junto, né, uma médium canalizando, faz todo o diferencial de um atendimento, de uma regressão de memória. E sabe, Jenny, que esse tema ele tem tudo a ver com o meu programa A Lógica da Vida. Por quê? Porque dentro da chamada do programa, né, é para você compreender o seu passado, para você entender o seu presente, né, e poder fazer um bom planejamento para você cumprir a sua missão de vida no futuro. Então, eu enxerguei, né, toda a ressonância, essa harmonia que existe entre o nosso trabalho. Porque o que acontece? Se a gente não entende as coisas, a gente não consegue superar. Né? E não é só com relação a vidas passadas, tá, gente? Nessa vida mesmo, o que acontece? Às vezes você não consegue encerrar um ciclo com uma pessoa, você não consegue superar uma situação por falta de entendimento. Né? A gente sabe que o conhecimento liberta. Por quê? Porque na hora que eu trago aquilo à consciência e eu tenho um entendimento, né, de porquê, de como, né, das coisas, eu consigo realmente fazer uma elaboração daquilo e superar e virar essa página, né? E, Jenny, eu fico assim curiosa para saber, já aconteceu de você conduzir, né? Você tá lá fazendo uma sessão de terapia de vidas passadas e você ter participado dessa vida de um paciente? Já aconteceu isso? É raro, mas aconteceu, né? É muito difícil. É que eu acho que a demanda, a quantidade de pessoas que eu atendo é muito grande. E eu atendo pessoas que, por exemplo, já fazem outros tipos de terapias comigo há muitos anos. Tá. Então, eu tenho pacientes que já estão na minha mentoria há 4 ou 5 anos e que agora estão fazendo a psicoterapia. E aí, acabo percebendo, o que aconteceu foi um caso bem específico, que eu estava no plano astral, ajudando a fazer o planejamento encarnatório daquela pessoa e que foi combinado que quando ela estivesse pronta, ela encontraria comigo para continuar as orientações. Sim. E aí, ela entrou no meu grupo de estudos tem 4 anos. E eu faço a mentoria dela há 4 anos e a gente... E estão seguindo juntos. Que bonito isso, Jenny. Sim, que bonito, que bacana, é um presente, né? Eu acho. É um presente, né? Dá uma alegria, né? Você perceber isso. Porque o que eu tenho observado também é que, mais do que eu imagino, as pessoas que eu encontro, elas já tiveram uma conexão comigo numa vida anterior. Sim. E no começo, né? Quando eu comecei os estudos sobre espiritualidade e tudo mais... eu gostava, né, de ter uma ideia, né, que era muito difícil a gente encontrar alguém de outra vida, porque imagina, estamos tem todos tanta gente, né? E aí eu ficava com essa ilusão. E o que aconteceu? Com o decorrer dos anos, com a prática, com o estudo e principalmente com o aumento da sensibilidade mediúnica, eu fiquei assim espantada de ver que nada é por acaso, a gente nunca encontra ninguém por acaso, e muitas das pessoas, mas muitas mesmo, gente, que a gente convive hoje em dia, elas já tiveram sim uma conexão com a gente em outras vidas. E uma coisa é certa, você procurar sempre fazer o melhor, né? Você não fazer nada que você venha se envergonhar quando você voltar para o plano espiritual. Porque algumas, eu criei uma terminologia, viu, Jenny? Olha isso. Algumas eu chamo de acordos espirituais. Uhum. São esses amigos, né, que têm afinidade justamente no melhor que há em nós, que a gente luz, né? Veio para fazer coisas legais juntos, né? Então, a gente acordou, a gente combinou. E os outros são os resgates também, né? Porque a gente não é santo, né? E temos também situações para harmonizar, temos que nos reconciliar com algumas pessoas, né? Então, eu dividi, até fiz um programa com esse tema sobre acordos e resgates espirituais. Mas, Jenny, me conta, assim, o seu trabalho, eu sei que é bastante amplo, mas queria mostrar, né, para o ouvinte da Mundial como é que você trabalha. É interessante porque é amplo, mas é uma coisa que se conecta a outra, né? Sim. Então, na verdade, veio surgindo várias áreas, abas,
por conta da necessidade individual do paciente. Eu gosto da área clínica, então estou na área clínica há alguns anos, dou palestras, dou aulas, escrevo, mas gosto muito de estar na clínica, reservo um tempo para isso. E dentro da prática clínica, precisei olhar, eu faço a parte física, então faço a parte da alimentação, a parte da saúde física, a avaliação do bioquímica, a avaliação da situação metabólica e física. Então, eu cuido da parte física e aí fui agregando a parte energética, a parte espiritual e esses outros trabalhos, a constelação sistêmica, a reprogramação neural, a técnica de comportamentos, a bioenergia, a questão da psicoterapia reencarnacionista, todas as outras ferramentas foram surgindo a partir da necessidade do meu próprio paciente. Então, por exemplo, paciente que faz psicoterapia, depois da psicoterapia tem um processo de alinhamento dessas personalidades que foram vistas durante a psicoterapia e que é um processo que eu canalizei, que ainda estou em início, aí tem o primeiro ano que eu estou fazendo e é feito a partir da mesma mentoria da psicoterapia, faço o alinhamento das personalidades que foram vistas. Nossa, que bacana, né? E aí vai ampliando o trabalho, né? Faço a mentoria que justamente é para as pessoas que não estão conseguindo no dia a dia ancorar esse alinhamento de todas as saúdes, que é a saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, a mentoria é o quê? A base de vida, de disciplina e de organização. Todos os dias tem uma aula para que essa pessoa consiga pôr a vida dela em ordem, consiga andar. São 70 dias puxados. O pessoal chora no meio do percurso. Ué, sem comprometimento não tem como mudar, né? Mas sempre sai muito melhor e a pessoa repete. Então, tem gente que já fez algumas vezes e continuará fazendo. Em março, a gente abre vagas e aí você vê que tem gente que está refazendo, porque sempre é um crescente, né? Sim, sempre. E não tem fim também, porque a evolução não tem fim. A gente está em evolução constante. Cada vez traz um objetivo, né? Sim. E dentro disso eu tenho os workshops de constelação sistêmica, onde eu uso a constelação sistêmica com a PNL, que é uma vertente um pouco diferente, tá? Que além da gente fazer aquele acesso do campo sistêmico familiar, onde você vai ter consciência do seu grupo kármico de resgate familiar e das suas necessidades, você vai ter também a reprogramação neurolinguística e a reprogramação bioenergética do campo. Então, é o upgrade das constelações. Então, você sai com um trabalho mais ativo. E não é por acaso, né, Jenny, essa sintonia. E quando eu conheci o seu trabalho, eu gostei muito. Eu não sei se você lembra, né, que eu tive a iniciativa de ir lá, de te cumprimentar. Porque o que acontece? Eu enxerguei, né, aquilo que eu acho correto e a forma que eu trabalho também. Porque o que acontece, gente? É preciso integrar as partes. Sim. Né? Então, muitas vezes, o que eu vejo? A pessoa ela é especialista e as pessoas querem nos rotular, né, Jenny? Porque elas querem que a gente seja especializado, né? Mas o que ocorre? O que eu vejo, né, é que nós somos um ser integral. Sim. Eu tenho o corpo, eu tenho meu plano mental, eu tenho as minhas emoções, eu tenho o meu espírito. Então, tem gente que só quer tratar do espiritual e quer deixar como se fosse separado, as outras partes fora. E não tem como, gente, não porque está tudo interligado. Eles são sistemas e eles funcionam. É a mesma coisa de eu falar, então o sistema cardiovascular vai funcionar separado do gastrointestinal. É impossível. Seu corpo tem que funcionar numa harmonia, né, numa sinergia. E todos os nossos corpos funcionam assim também, o físico, o energético, o espiritual, o mental e o emocional. Se eles não estiverem alinhados, é a doença, é o sintoma. É exatamente o que acontece. E veja, muitas vezes, né, o pessoal espiritualista, eles cuidam só do espírito e acham que o corpo ele vai ficar em segundo plano. Né? Mas veja, primeira coisa, você vai ter que continuar com esse corpo até o final dessa encarnação. E a sua Se você responsabilidade, negligenciar, o que vai acontecer? O teu período, né, que foi planejado para você ficar aqui, ele vai diminuir. Tá certo? E não tem como você se sentir bem espiritualmente se você acabar desenvolvendo uma doença. Então, isso eu acho importante. A gente precisa integrar tudo, tá certo? Quantas vezes as pessoas acham que elas estão com algum tipo de assédio, mas na verdade é falta de vitamina B12, é falta de ferro, falta de beber água, de ter uma rotina mais estável de vida. Reorganizar 3, 4 coisas e a pessoa não tem mais aquela estafa, aquele cansaço, aquele mal-estar que ela às vezes atribui a questões espirituais. Exatamente. Ainda mais com a qualidade da alimentação que tem hoje em dia, se a gente não tiver um cuidado de escolher realmente o que a gente vai botar para dentro do corpo, é facinho acontecer isso, né? Porque as pessoas elas não querem descascar nada, né, Jenny? Elas querem abrir pacotinho, não é isso? Mas dá o mesmo tempo de trabalho, né? Ou então, gente, coma maçã que não precisa descascar.
É verdade, e é uma delícia, né? Jenny, eu gostaria de falar um pouco agora dos livros que você lançou. Eu sei que tem mais pela frente, depois você volta aqui no programa Lógica da Vida. Mas tem 2 publicações, tá? Sim. Esse aqui é o Alimentos do Coração. Dá uma palhinha sobre esse livro aqui pra gente. Esse livro vai trazer conhecimento a respeito de como a gente nutre o nosso corpo a partir da perspectiva das emoções, né? Então, o que a gente está trazendo para a nossa vida, para a nossa energia, através dessa conexão do coração com a alimentação. E temos também o corpo além da imagem. Isso. Essa é uma perspectiva que trouxemos a respeito dessa dismorfia corporal, né? Que as pessoas têm uma visão muito adulterada do que é ser bonito, do que é ser saudável, do que é ser magro. E cada vez mais as redes sociais potencializam isso. Nossa. Então, o corpo além da imagem fala um pouco sobre autoconhecimento e gestão dessa mentalidade que nós temos hoje sobre o que é beleza e o que é saúde. Porque existem muitas, inclusive crianças, né, sofrendo de transtornos de imagem, coisas muito sérias por conta de uma sociedade que prega um padrão, né? Quer enfiar todo mundo dentro de um modelo, né, de um estereótipo. Que nem existe, né? Que é aceito, né, como o que é ser belo hoje em dia, porque a gente vê que esse modelo, ele vai mudando. Exatamente. Né, de acordo com as gerações. E aí a pessoa, ela fica se achando inadequada, ela fica querendo ser um palito, e tem gente que não vai, porque o biotipo da pessoa não é ser um palito, né? Eu, Sim. por exemplo, eu posso emagrecer, mas eu não vou ficar pequena, né? Então, a cada um tem que respeitar, né? E esse corpo, ele veio o melhor robô, né? Porque eu chamo o corpo de robô, só que é o robô, gente, perfeito. Porque esse robô foi criado por Deus. Veio a programação certa, né, gente? Veio. Então, não vai começar a ficar inventando, né? E aí vai acabar prejudicando, danificando o corpo, querendo forçar uma coisa que não dá. Mas em níveis estatísticos, a gente percebe que principalmente as mulheres, praticamente 80% delas têm algum tipo de incômodo ou vergonha com o próprio corpo, evitam lugares, ambientes, eventos, coisas, principalmente final de ano, por vergonha de como o corpo delas está se apresentando e deixam de viver a vida a partir da experiência e vivem a vida a partir da perspectiva desse incômodo. Então, a pessoa está sempre pensando em como ela está se sentindo e como as pessoas estão reparando no corpo dela e não está vivenciando o momento. Não coloca biquíni, não vai na praia. Às vezes nem um vestido, uma blusa sem manga, Sim, uma coisa assim. Começa a se esconder. E uma outra coisa que eu tenho visto, sabe, Jenny? É essas coisas dos procedimentos estéticos, Sim. tá? É claro que se tiver uma coisa que te incomode muito, é válido você se cuidar e tudo. Mas o que eu vejo, assim, as minhas amigas, né? Elas estão com umas bocas, sabe, gente? Aquela boquinha de peixe, né? Vocês estão no carro, no trabalho, né? Talvez não estejam vendo no YouTube, mas vocês sabem do que eu estou falando, Sim. né? Até hoje, eu nunca fiz um botox, eu nunca coloquei nada no meu rosto. Não vou dizer para você que eu nunca vá fazer nada. Pode ser que um dia mais para frente eu sinta necessidade e se for para eu me sentir melhor, e é claro que sem modismo, né? Porque o que eu vejo é um modismo. E aí as pessoas ficam com o rosto meio que transfigurado. Totalmente. Né? E aquilo me incomoda, porque às vezes eu vejo mulheres que elas eram tão bonitas e elas começaram com uma intervenção aqui, outra lá, daqui a pouco elas estão com umas caras esquisitas e todas com a mesma boca. Né? E uma coisa tão bonita, sabe, gente, que tem a autenticidade. Né? Você pode se cuidar, passa uma maquiagem, sabe? Seja uma mulher bem cuidada, que se ama, né? Mas não precisa sair cortando, arrancando, puxando as coisas desse jeito. Para ser quem você não é, né? Exato, para ser quem você não é. E não ficar bonito, né? Porque ainda gastou tempo, energia e dinheiro, né? Mas você vê que esse é um sintoma da desconexão espiritual, né? É. Porque quando você está conectado com a sua essência, com a sua alma irradia aquilo que você é. Você não entra muito por esses caminhos de querer se tornar uma outra pessoa. Sim. E sendo cópia, você sempre vai ser alguma coisa pela metade. Você vai cópia de alguma coisa que é cópia de outra coisa. Você só consegue chegar em nível de excelência, em níveis
altos na sua vida, na sua carreira, na sua família, na sua evolução espiritual, se você estiver conectado com a sua própria essência e manifestando o que é seu propósito, né? O que é sua verdade. Então, sempre o equilíbrio, né? Tanto em questão corporal, estética também, a gente busca o equilíbrio daquilo que traz alegria para a nossa alma, para a nossa saúde, sem entrar por vias de se desfazer ou se machucar. Sim, amando. Se amando, amando os outros, amando a vida, amando inclusive as rugas. Mas a imperfeição é a nossa lembrança de que isso aqui não é casa, é só passagem, né? É verdade, é verdade. E outra coisa que eu queria comentar com você é que você disse que tem um evento, né? Que você faz 4 vezes no ano. Me conta um pouquinho dele. Na Reconecta Soul é o nome do evento, o pessoal pode procurar aí na internet, tem no Instagram, tem no site, mas ele nasceu da orientação dos mentores, que eles me pediram para fazer um workshop onde eu fizesse aí um dia todo com as técnicas terapêuticas todas incluídas no mesmo evento, para que a pessoa pudesse ter uma reconexão de alma. Então, por isso que chama Reconecta Soul. A pessoa vai trazer as questões dela, cada um vai viver individualmente os processos, são técnicas espirituais, energéticas, mas também científicas, usa muita reprogramação neurolinguística, né, mental. A gente tem um realinhamento de todos os níveis neurais, inclusive isso regula toda a bioquímica do organismo, toda a questão imune também. Então, é muito bom para quem tem também processos de trauma e doenças, dá uma boa melhora, às vezes até uma remissão, por conta dessa reconexão. Os exercícios são feitos, canalizados através da mentoria, que vai me passando a orientação de como a gente vai trabalhar naquele evento. Apesar de esse vai ser o 4º ano do Reconecta, cada evento é único, porque as atividades são orientadas individualmente para o grupo que vai vir. Claro, e eles são tão organizados, né, gente? Eles juntam já aquele grupo que tem tudo a ver, vem um monte de mentor especializado exatamente naquilo para dar aquele cuidado, né? Então, às vezes, a gente percebe que o foco são vidas passadas, às vezes o foco é essa vida mesma, às vezes o foco são traumas familiares, às vezes o foco é criação do futuro, então a pessoa não consegue ter força para ir adiante, esse evento proporciona isso. E você percebe que cada evento é uma transformação. Tem pessoas que, por exemplo, fazem todos, já estão comigo há 4 anos. Sim. O próximo é no final de março ou comecinho de abril. Bacana. E, Jenny, como é que as pessoas podem te encontrar o seu trabalho? Entrando no Instagram, ou Caminho da Senda, né? Caminho da Senda está no Instagram, ou a Luria Life, tem o meu site também, Genevieve Cruvinel, um pouquinho mais complexo de escrever, mas JHNE, você já vai achar lá, é mais fácil. E mandando um oizinho lá, a gente manda as informações, tem o atendimento, tem os links, tem tudo. Ou colocar meu nome no Google, que tem bastante coisa, tem os podcasts, tem entrevistas, tem aulas, tem bastante coisa legal. Ai, gente, que bom. Eu espero que vocês tenham tido uma degustação, né, sobre o trabalho da Jenny, sobre essa questão da terapia de vida passada, que é muito útil, né, você fazer, mas você precisa ter responsabilidade, precisa ter cuidado, não vá em qualquer lugar, porque existe um modismo dentro da espiritualidade, né? Então, às vezes a pessoa se empolga e acaba caindo na mão de pessoas que não são, assim, profissionais realmente éticos, e é perigoso, sim, se você não fizer num lugar sério, né, Jenny? Com certeza, né? A psicoterapia reencarnacionista é uma terapia muito séria, a gente leva muito a sério todo o processo terapêutico até o paciente estar em estado ótimo, e não uma curiosidade, não é para satisfazer uma curiosidade, é para você aí buscar a sua melhor versão, né? Não pode ser uma opção através do modismo, tá certo? Exatamente. E você me encontra, gente, no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais. É Gisela Campiglia, Gisela com S e A no final, tá? É Gisela, não é Gisele, tá? Campiglia, G-L-I-A. E eu quero agradecer a você que tem ido encontrar comigo nas segundas-feiras lá no Templo Espiritual Maria Santíssima. Vocês sabem que todas as segundas eu estou lá fazendo a palestra no salão de atendimento. Conduzo também a Ave Maria ao vivo das 15:06 às 6:15. Então, se você quiser rezar junto comigo, né, fazer essa conexão com Nossa Senhora, é muito bonito, é muito gostoso. Nada é impossível para aquele que crê, né? Então você pode estar junto conosco fazendo essas orações e
fazendo o seu milagre, né? Você faz o seu milagre. Então, eu queria te convidar para estar comigo. Se quiser também passar no atendimento, é gratuito, na Rua Jaraguá, 371, no bairro do Bom Retiro. O atendimento é de segunda a sábado, tá? Mas meu dia de trabalho, que é um trabalho voluntário, onde eu estou há 24 anos nessa casa, às segundas-feiras eu vou estar lá pessoalmente e você pode conversar comigo. Vai ser um grande prazer, né, te encontrar. Quero mandar um beijo para Luciana Akimi, para Dona Deise, para Tommy, para vocês que têm ido lá me conhecer pessoalmente através aqui do programa da Vibe Mundial. Jenny, o programa está acabando, passa rápido. Quero agradecer de coração a sua vinda aqui. É muito gostoso a gente encontrar as pessoas que têm uma forma de ver a vida similar à nossa, né? A gente se sente acolhido, não fica se sentindo um peixe fora d'água. As pessoas que pensam parecido com a gente e, mais do que isso, que pensam e que estão, né, agindo e realizando nessa direção. Não é só simpatizar, a gente precisa fazer o melhor a cada dia. Então, eu agradeço demais a tua vinda, viu? E fica as portas abertas para você voltar quando fizer o lançamento do novo livro. Já, né, gente? Ah, que bom. Eu que agradeço. Eu acho que a gente passa por vários momentos na vida e a gente chega nesse de estar com a nossa família de alma, que é aqueles que estão trabalhando na mesma senda. E assim a gente vai se fortalecendo, a gente traz essa alegria, essa leveza de estar na jornada e é isso que faz a vida valer a pena. É verdade. Eu também. Para mim significa muito. Agradeço de coração. Gratidão. E muito obrigada a você que esteve conosco, pela sua atenção, pela sua presença, pela sua energia. Até o próximo programa.